Bom dia, Bom dia, Felipe, tudo bem? tudo ótimo. Eu serei o moderador. Ou você é a moderadora, eu sou o assessor da sessão, tá bom? Isso, tá bom, tá certo. Vou só ajeitar aqui o meu fone, abrir os trabalhos. Passou por aqui, tá? Beleza, inclusive um dos trabalhos é meu. Isso vai dar certo. Acho que sim.
Bom dia, professora. Bom dia, Felipe. Bom dia, Maria Leonida. Bom dia, Patrícia. Tudo Para bom, Maria professora? tudo. Oi, Felipe. Felipe estava ontem no Sapiens. Eu nem sabia. Fiquei mó feliz de te ver lá. Então, Vocês se conhecem? A gente se conheceu ontem, Tá. na sessão do Sapiens. Bom, é só aguardar os autores. Qualquer coisa vocês me chamam. Eu tô por aqui durante todo o período da sessão. É que eu tô com 4 sessões simultâneas agora. Qualquer coisa vocês me chamam que eu entro aqui rapidinho pra gente resolver qualquer problema, beleza? beleza. Obrigada. Beleza, então tá, gente. É só me dar um alôzinho, tá bom? Bom dia e ótima sessão. Obrigado. Obrigada. Bem, Tchau, tchau. Acho que o pessoal vai chegar meio em cima da hora. vai ser meio assim mesmo. Esse horário de primeira sessão é comum de acontecer isso. Será Ainda se que o é São pessoal, online, quatro, né? e são será que o quatro, né? pessoal já acordou? Como é, Felipe? Será se o pessoal já acordou? Eu acho que a gente vai ter que fazer aqui um exercício de meditação. Começar a Fazer um sessão, alongamento. respirar, inspirar, alongamento. Somos eu e mais três. Eu também apresento, então daí são mais Ah, três. então é nós Tá. dois e mais dois. Ah, tu também. Ah, sim. Peraí, deixa eu ver, Então cadê só o tá teu? faltando uma pessoa. Então só falta uma pessoa. Ah, não, Não, faltam estamos duas, no são lucro. três, são quatro artigos, não? São Faltam quatro. duas, é porque eu, Eu não vou Felipe apresentar, e não, sou mais dois. só suplente. Ah, Faltam Ah, duas. É, faltam duas, isso mesmo. Uhum. Aqui. Deixa eu ver. ai, Qual que é desse o teu? não. É o do O meu território território, poder e pedra. de pedra. Tá, então sou eu, você e depois temos mais dois. Uhum. Eu Tá. acho que desse jeito a gente poderia fazer a apresentação de todo mundo e deixar os comentários para depois, para verificar se a gente poderia fazer algum comentário coletivo, alguma Eu discussão coletiva. acho uma boa, eu prefiro assim também. Vocês são da USP? Não, eu sou da UE, não. E eu sou Ué. da UES, Ceará. Ah, muito bem, muito bem. E sou eu da sou da Estadual. Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul. Aí é que legal. Aqui é Hum. tão frio quanto aí, viu? É. Agora a gente tá com, deixa eu ver, 20, deve ser 20 graus agora por aí. A gente tá com 30. Hum. Então não é tão frio quanto, né? Não, eu estava brincando. Aqui é muito quente. É, mas hoje vai a 30 aqui. Ao longo do dia começou aquela fase que de manhã é bem friozinho, daí de tarde bem calor e volta o friozinho à noite. Vai, acho que mais um mês, assim, mais ou menos. Nossa. É que sim, né? Não tem mais padrão. Antigamente tinha um padrão, agora bom, a gente vai ter um artigo aqui de mudanças climáticas, né? Agora perdemos qualquer tipo de previsibilidade do tempo. A gente pode, de qualquer modo, esperar uns 5 minutinhos de tolerância. Começamos 8h05. E aí, se não, se o pessoal não aparecer, seguimos nós. De acordo.
Qual o seu trabalho? O primeiro, só que ele ficou com o título cortado, não sei se para vocês também. Fazer o bem olhando a quem é esse? Fa- Isso, olhando para quem? Inovação social em projetos de extensão universitária. Eu adorei a sacada do título. Não, eu brinquei porque é da dissertação de uma aluna, né? Ah. E não foi o ChatGPT que fez esse título, né? Foi nossa inspiração. Eu disse pra ela, ora, ChatGPT. Ai. Legal. Ontem à tarde eu apresentei também numa sessão, às 16h30, aí tinha bastante gente. Ontem foi o meu dia de Sapiens. Aí hoje é o dia inteiro, inteirinho que Deus deu, fazendo a apresentação de trabalho. Oh, meu Deus. Mas é sinal que você teve vários trabalhos aprovados, né? É verdade. Olhando por este lado. A gente só esperando aqui o pessoal. Eu adorei os trabalhos que ficaram nessa sessão. Eu Achei também. criativos, achei trabalhos merecedores de estar aqui, trabalhos de uma leitura muito gostosa, muito delicados a confecção deles. Ah, eu gostei. Então, temas bem convergentes, né, de certa forma. É, sim. Tem um aqui que é o de ESG, que é um outro tema que eu venho tangenciando também, mas eu acabo me conectando mais com a dimensão social por conta das pesquisas de diversidade, equidade e inclusão. Anete, bom dia. Lucas, bom dia aos que estão chegando. Oi, bom dia, tudo bom? Tudo bem, Lucas? Tudo bom. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Tu és autor de algum artigo? Sou Qual sim, dele? das lacunas no mercado segurador, lacunas nas coberturas de riscos climáticos. Uhum. Anete, tudo bem? Você vai apresentar também? Oi, tudo bom? Não, é o Lucas quem vai apresentar, tudo bem? Ah, perfeito, tudo bem. Nós estávamos esperando um pouquinho. Falta mais. Ali, ó. Maria Vitória, bom dia. Bom dia. Você é outra apresentadora? Não, Não? Tá. Então, nós estamos aguardando só mais um autor. Vou esperar mais um minutinho ali, daí a gente pode iniciar. Ó, o Felipe já está se alongando ali, para quem quiser se espreguiçar, se alongar, porque essa hora, né? Essa hora está demais. Bom. Estava comentando antes, eu estou no Rio Grande do Sul, né? Mas para quem está principalmente no Nordeste, o dia começa bem cedinho, né? Às 5 da manhã, o pessoal tá a mil. Tu tá onde no Rio Grande do Sul, Paulo? Eu tô em Canoas, do ladinho de Porto Canoas. Alegre. Eu Uhum. estava lá ontem, no Rio Grande do Ah, é? Sul, né? Voltei Hum. ontem, é a minha família é de Garibaldi. Ah, que legal. Ah, você estava numa região bem boa, então. É, é bem legal mesmo.
Ó, ali só é ruim quando tem muita chuva, né? As estradas normalmente ficam com alguma questão. É, José, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você vai apresentar um artigo? Oi? Você é apresentador? Sim, sim. De qual, por favor? Só um momento. Acho que é o de Fiz SG, né? Porque é o. finalização da NCG e o papel das TICs. Tá, foi o que tava faltando. Bom, pessoal, então a gente pode dar início aqui, porque temos todos os apresentadores. Então, sejam todos bem-vindos, né? Fazendo aqui um pequeno alinhamento com vocês. Cada um tem 15 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Então, tanto o Felipe quanto a Maria estão aqui dando um suporte aqui para nós também. Temos 15 minutos e não sei se vocês vão avisar o tempo, pessoal, ou eu faço esse trabalho, não combinamos antes? A gente faz esse trabalho. Sim. Tá, pessoal, tá perfeito. A gente vai ter aquele papel mais chatinho, né, de controlar o tempo. E pensamos em deixar as discussões para o final. O que que vocês acham? Que daí a gente faz, né, as convergências aí entre os trabalhos, ver se tem alguma aproximação. Pode ser? Hum, Maravilha. Vou seguir a ordem que eu tenho aqui, tá? Então, primeiro vai ser eu, depois o Felipe, depois o José e por último o Lucas. Acho que é isso. Tá bem? Só vou compartilhar minha tela aqui, então. Aparecendo para vocês? Agora Tá sim. aparecendo? Sim? Sim. Vou colocar no modo apresentação aqui, então. Deixa eu só botar vocês pro ladinho aqui. Podemos? Sim, já pode. Então, perfeito. Obrigada, Felipe. Esse trabalho, ele é fruto da dissertação, né, da aluna da Tainá, que foi orientado por mim. Então, é uma pesquisa que olhou a inovação social em projetos de extensão universitária. A gente tem toda essa questão da curricularização, né, da extensão. Então, eu fui envolvida há bastante tempo com projetos de extensão, e a Tainá teve essa vontade também de olhar um pouquinho dos impactos, né? Eu não gosto muito da palavra impacto porque, né, a gente está falando não estamos falando de métrica necessariamente, mas do que gerou, né, para as partes envolvidas aqui, a participação num projeto. Então, a gente tem a extensão como um pilar fundamental, né, junto do ensino e da pesquisa, nas instituições de ensino superior, inclusive na Universidade Fevale, que é onde eu faço, né, faço parte no mestrado acadêmico em administração. A gente tem projetos integradores, que são projetos de ensino, pesquisa e extensão, né, juntos, tá? Então, tem esse esforço também institucional para que isso aconteça, tá? Então, a lente teórica foi inovação social, não sei o quanto que vocês são familiarizados com esse tema, né? Mas é a criação e implementação de soluções inovadoras para desafios sociais, promovendo impactos sustentáveis e eficazes. E aqui, inovação social, ela, né, acho que é importante reforçar que ela não necessariamente gera lucro, né, gera dividendos, não foi muito essa a ideia, né? Mas sim o tipo de benefícios e de inovação gerada pelas relações, pelas trocas, né, pela participação no projeto. Então, só para não confundir com negócios sociais, tá?
Então, o objetivo foi analisar de que forma o projeto Confeitaria e Panificação, qualificação para o mercado de trabalho, apresenta relação com a inovação social, considerando as práticas e experiências de professores, alunos e da comunidade também, tá? Por que que depois tem a explicação de por que que foi esse, né? Esse o projeto escolhido, nós temos diversos dentro da universidade, mas esse teve, ele tem mais tempo de duração, tem uma interlocução muito grande com a administração, com a gestão, que é a nossa área. Todos os anos tem muitas pessoas interessadas, então ele segue uma espécie de, acho que de padrão não, mas de interesse da comunidade, né? Com muitas histórias aí de transformação. Então, ele foi uma indicação, inclusive, da diretora dos projetos de extensão da universidade. A gente fez uma conversa prévia com ela para entender um pouquinho, né, de qual projeto seria interessante de olhar, tá? Eu vou passar essa parte mais teórica, porque senão eu vou usar todo o meu tempo aqui, mas toda a análise, né, depois foi feita a partir das categorias geradas, né, pela lente teórica da inovação social. Então, aqui nessa apresentação, fala um pouquinho, né, de cada uma delas, e tem vários alimentos aqui, justamente por conta, né, do projeto. Essas são fotos que vêm desse projeto de extensão, tá? Então, aqui tem a avaliação da inovação social, então são várias aí das categorias. Mas a extensão propriamente dita, então, ela aborda as origens e os conceitos fundamentais da extensão universitária, discute como esse conceito se desenvolveu ao longo do tempo, então isso tudo tem dentro da abordagem teórica que fala da extensão universitária, né, e como que isso se consolidou como um componente essencial da educação superior. Acho que é importante também ressaltar que a nossa universidade ela é uma universidade comunitária, então é de base comunitária. Então tem, por natureza, né, essa relação com a comunidade desde a sua origem, né? Nossa instituição tem 55 anos, 56 vai fazer agora. Então, já desde a da concepção tem essa relação com a comunidade, tá? Deixa eu chegar no método aqui. Então, foi uma pesquisa qualitativa, né, descritiva, com entrevistas com os professores envolvidos no projeto, com alunos, né, com pessoas da comunidade, com documentos institucionais, obviamente, né, também para complementar esse olhar, tá? Então, esse projeto é uma iniciativa que visa capacitação e empoderamento de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, tá? E assim, o que que é importante aqui? São pessoas que também são convidadas por diversas instituições da região. Então, vai ter gente da APAE, vai ter gente de outros lugares em que quem participa desse projeto pode ser um multiplicador ali na frente. Então, esse projeto de panificação, por exemplo, a APAE da cidade de Ivoti, eles ganharam pelo Fundo Social do Sicredi um edital que permitiu comprar equipamentos para a cozinha deles. Então, eles montaram toda uma cozinha semi-industrial, né? E aí, a partir do projeto, algumas pessoas participaram para que pudessem replicar esses ensinamentos da confeitaria e panificação com a comunidade. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui os entrevistados, né? Então, três docentes, três discentes, três pessoas da comunidade. E aqui, ó, os beneficiados a gente teve da APAE e do Desafio Resgate Jovem, que esse é com homens em situação de vulnerabilidade, estão fazendo tratamento para, normalmente, para alcoolismo, né? Também tudo fica ali perto da universidade. Felipe, eu não sei como é que tá o meu tempo. Ainda está na metade. Ah, tá, perfeito. Então, foi usada a análise de conteúdo, seguindo a Bardan, então teve toda uma questão de muito cuidado na categorização, né? E aqui, então, a gente tem, dentro da inovação social, os impactos e os benefícios, a experiência com o projeto, então foi separado dessa forma, né, as categorias macro e depois as subcategorias, tá? Então, esse foi o olhar.
Então, estratégias de implementação, olhando para a inovação, sempre, né, com a lente da inovação social, então, agilidade, flexibilidade, sustentabilidade, metodologia, engajamento, seleção estratégica. Eu acho que aqui eu vou chamar atenção para o engajamento, em que é muito interessante que os projetos de extensão, eles dão o protagonismo para os alunos, né? Então, os alunos que conduzem boa parte das oficinas. Teve um concurso gastronômico também todo ano, né? Toda edição desse projeto tem um concurso gastronômico que mistura outras pessoas da comunidade com quem está fazendo, né? Com quem está fazendo o curso, eles preparam os alimentos, assim, eles são desafiados com alguns ingredientes, assim, então é bem legal. Na metodologia, então, são oficinas, tem uma combinação teórico-prática, por exemplo, participam de oficinas de precificação, né? Então, vai ter sempre lá um professor que ele é da área, mas é o aluno que vai conduzindo, né? A oficina. Então, não é especificamente a preparação dos alimentos, tá? Ele tem todo um olhar também para a gestão do negócio, pelo menos umas pinceladas assim, porque a gente tem um outro projeto que é daí sim voltado ao empreendedorismo. Então, essas pessoas que têm um interesse depois de empreender propriamente dito, elas podem participar desse outro projeto também, tá? Em relação às barreiras e facilitadores, a questão de infraestrutura, aqui a gente não está falando da infraestrutura da universidade, porque lá, como a gente tem o curso de gastronomia, tem uma infraestrutura muito boa, né? Tem a cozinha equipada e tudo mais. Só que o projeto ele vai até os lugares, então ele vai até a PAI, ele vai até, né, o Desafio Resgate Jovem, e aí tem a questão de infraestrutura de limitação elétrica, limitação de equipamento. Então, o pessoal leva muita coisa junto, né, para poder fazer as oficinas e nem sempre tem a infraestrutura. Os professores sempre vão antes de fazer esse mapeamento, assim, né, do lugar. Então, teve nesse processo aqui impactos na pandemia também, né? Da enchente que nós tivemos no ano passado, em maio do ano passado, que boa parte das pessoas que participam, elas estão em vulnerabilidade social, então a enchente, né, como é sabido, ela afeta muito mais as pessoas que já estão em vulnerabilidade, então diversas pessoas que participavam do projeto foram afetadas, então algumas pausas foram dadas aqui também, né? Tá? Tem doação de insumos, tem suporte financeiro com parceria de algumas empresas. A gente recebe doação de farinha, por exemplo, né, de indústrias parceiras. A questão da resiliência é uma coisa que é super importante, assim, tanto na pandemia quanto na enchente. A gente vai percebendo que existe uma continuidade, existe um esforço também institucional para que continue acontecendo, mas acho que muito mais que isso, né? Tem uma característica muito peculiar dos professores que estão ali envolvidos, ambos têm, desses três que foram entrevistados, mas todos têm uma característica de muita entrega para a extensão, mas principalmente a professora coordenadora. A professora coordenadora é uma pessoa assim que não tem nem palavras para descrever assim o que ela faz, muitas vezes mesmo sem recurso necessário, né? A formação de multiplicadores eu já comentei com vocês. Essa questão de inclusão de stakeholders aqui, né? Então tem as instituições, tem o setor privado que dá oportunidade de empregabilidade, inclusive, né? Parcerias intersetoriais, a governança colaborativa é muito dessa tomada de decisão muito compartilhada entre os envolvidos e de ouvir muito a comunidade, né? Pode ir sinalizando o tempo aí, porque essa é um trabalho que teria muito a falar. Eu estou escolhendo alguns pontos para vocês, né? É, os reflexos nas condições de vida, capacitação e empregabilidade. Então, a gente, né, percebe uma inserção no mercado de trabalho, no empreendedorismo, no aumento de renda, um projeto que tenta ter um acompanhamento, né, pós a participação, então, de ter um certo contato com os beneficiados, né?
Impactos na formação acadêmica, daí está olhando mais para o discente, né? Está olhando mais para o aluno. Então, habilidade de comunicação. Ontem mesmo a gente estava na feira de iniciação científica e salão de extensão da universidade, eu estava avaliando alguns trabalhos que foram oriundos desse projeto. E até comentei com as meninas, assim, que é impressionante como a participação, ela acaba desenvolvendo habilidades que a sala de aula não desenvolve, né? Então, alunos que têm essa oportunidade de participar de projetos tanto de iniciação científica quanto de extensão, eles vão sair na frente naturalmente, né? Assim, em relação às habilidades. Desenvolvimento social inclusivo, acho que Dois, autonomia econômica das mulheres é o que eu gostaria de chamar atenção. Pode falar, Felipe. dois Terminou minutos. já? Dois? Tá. Ei, A avaliação de impacto social, né? Acho que é essa mensuração da empregabilidade e da geração de renda. Então, quando a gente está falando de avaliação de impacto, precisa ter, né, esse olhar para indicadores, então, taxa de inserção no mercado, acompanhamento pós-projeto. É uma tentativa, né, apesar de ser bem desafiador, é uma tentativa que os professores têm aí de entender o impacto. A interação da universidade com a comunidade ficou clara aí de uma maneira muito inerente, né? É inerente ao projeto. Isso é uma discussão que a gente tinha. Bom, a inovação social ela é inerente aos projetos de extensão, mas nem todos os projetos de extensão vão apresentar elementos de inovação social, tá? Isso foi uma coisa muito falada na banca também da Tainá. Desenvolvimento de competências, daí aqui mistura um pouco, né, as competências de todos os envolvidos. Aplicação de conhecimento teórico, daí olhando muito mais para os discentes, tá? Aprendizagem dialógica foi outra subcategoria que apareceu, e aí, por exemplo, desenvolvimento de empatia e conscientização, construção coletiva do conhecimento. Então, foram várias, várias subcategorias aqui, participação ativa, engajamento comunitário e cocriação de soluções. As considerações finais, então, elas trazem que a inovação social aplicada à extensão, ela vai além dessa capacitação profissional que é pretendida mais diretamente pelo projeto, né? Então, tem todo o impacto de, né, empoderamento, inclusão, transformação social, e aí eu chamo atenção para a palavra transformação, porque daí sim a gente está falando de inovação social, né? Então, essa pesquisa ela contribui para aprofundar um pouquinho a relação entre inovação social e extensão universitária, demonstrando o papel ativo da universidade. Eu acho que é muito do próprio papel social da universidade, né? Então, como limitações, não está aqui na tela, mas a gente teve um pouquinho de dificuldades de conversar com algumas pessoas, então foram várias tentativas. Eu acho que isso é um pouco característico, né, de quem faz pesquisa qualitativa, de quem faz pesquisa quant também, né, o acesso à amostra. E aqui são pessoas que a gente queria pessoas que já tinham participado do projeto há algum tempo, então, né, resgatar esses sujeitos, mas foi um processo muito rico, né? Eu tô falando aqui pela Tainá, mas eu acompanhei tudo isso e ela gostou muito de conhecer um pouquinho mais a fundo o projeto. Tá, gente? Obrigada. Acho que da minha parte é isso, então. Vou interromper o compartilhamento. Ai, muito bem. Uhum. Sim, o Felipe disse que o trabalho foi enorme. O trabalho foi enorme mesmo. É, aqui. Acho que, então, como a gente vai deixar para o final, né, os comentários, já podemos partir de imediato para a próxima apresentação, que então é a do Felipe. Felipe, fica à vontade para compartilhar a tua tela, por favor. beleza. É, vocês estão vendo minha tela? Estamos. Pronto. Bem. Pois eu vou apresentar agora, colocando meus 15 minutos, mas acho que não vou pegar esse tempo todo, porque aqui a gente fez um recorte para apresentar mais um overview do artigo. É, o trabalho é intitulado Território, Poder e Pedra, Cadeia Produtiva da Opala em Pedro II, sob a lentes da economia política e da colonialidade. Esse trabalho, ele nasce a partir de pesquisas
que vão derivar da minha tese de doutorado. Eu faço doutorado em desenvolvimento e meio ambiente na Universidade Federal do Piauí e a coautora é minha orientadora. E a gente observa inicialmente que em Pedro II existe a extração da mineração de um minério que só tem no Piauí e na Austrália, que é uma joia chamada opala. A do Piauí brilha em 7 cores. Com isso, chama a atenção de diversos investidores, de diversos povos estrangeiros, para uma riqueza que a gente encontra no Piauí. E aí a gente tem diversas estratégias de desenvolvimento, tanto pelas empresas privadas quanto pelo Estado, que incentivam a mineração. Contudo, esse incentivo desvaloriza o saber local, que as pessoas já trabalhavam com a opala, já fazia joias com suas ancestralidades, com suas epistemologias locais. Contudo, na hora que chega uma nova demanda, uma demanda maior do que eles estavam acostumados, eles precisaram realizar uma série de mudanças na forma como trabalhavam. E aí entra algumas empresas como o Sebrae para fazer treinamentos, e aí começaram a uniformizar as peças. O que antes era um uma forma de existir, agora é uma mercadoria. E aí a gente tem o objetivo dessa pesquisa é analisar a cadeia produtiva da Opala de Pedro II, do Piauí, com foco nas narrativas apresentadas por portais de notícia brasileiro. E a gente tem o eixo de referencial teórico, a gente vai falar sobre ecologia política, a gente vai falar de conflitos socioambientais e justiça ambiental, epistemologias e assimetrias do poder, governança extrativista e cumplicidade estatal, acumulação por expoliação e legitimidade corporativa e transição ecológica e novas formas de exclusão. A gente observa que ainda é uma cadeia, a partir da literatura a gente observa que a extração da opala de Pedro II ainda é artesanal, é uma extração por MAP, que é micro e pequena extração, e que a informalidade ainda está predominante, que a gente não tem um mapeamento de todo o processo produtivo. E isso a literatura já mostra para a gente. O artigo, ele fez uma coleta das notícias disponíveis nos portais de notícias, a partir do Google Notícias. Então, a gente encontrou 157 notícias com os termos mineração Pedro II, mineração Opala e extração Opala. Dos repetidos, tínhamos 30. Com o tema incompatível, tínhamos 92. Porque na hora que a gente falava em Opala, o Google Notícias nos remetia ao carro Opala, né? Aí a gente tirou esses 92 termos, por isso muito grande a quantidade de termos, e ficamos com 35 textos a serem analisados. E a gente utilizou o Bardan para fazer essa análise, para fazer uma análise de conteúdo, e a partir da análise de conteúdo, a gente separou em 4 principais categorias, que foi a gemológico-econômico, a geográfico-histórico, a descoberta e extração, e a metáfora e o desenvolvimento científico. Na gemológica econômico, a gente viu que tinha alguns termos como opala, pedra preciosa, que destacavam o valor estético e comercial da gema. As notícias elas destacavam o valor estético e comercial, a utilização dessas pedras como preciosa e como um valor que, em suma, não estava percebido pela sociedade que utilizava antigamente. Utilizava mais como uma questão de identidade cultural. Localização, o geográfico histórico é mais uma questão de comparação, termos como Pedro II, Austrália, mostram comparações internacionais da utilização da opala, dizendo que só tinha aqui na Austrália e que achou também em Marte, em termos como Marte.
Descoberta e extração é o processo de identificação, né? É a descoberta, encontrada, terra que evidencia a narrativa de exploração e identificação dessa pedra como uma pedra preciosa. O desenvolvimento científico é termos como Opala, Marte, NASA, que vai sugerir analogias a menções contextuais de pesquisa, de desenvolvimento, de um desenvolvimentismo mesmo, de um discurso desenvolvimentista. E aí a gente entra em discussões. Nas discussões, a gente confronta o que a gente achou, né, nas dimensões, a gente coloca a epistemologia de lógica colonial institucional e confronta, propondo uma epistemologia garimpeira. Na dimensão gemológica econômica, a pedra é mercadoria, seu valor é determinado por critérios internacionais, certificações gemológicas e projeções de mercado. Na epistemologia garimpeira, não. A opala é valorizada por seus significados simbólicos, espirituais e comunitários. O valor é relacional, enraizado na vivência territorial. No geográfico histórico, a história, na lógica institucional, a história é recontada por instituições, apagando conflitos e centralizando o protagonismo em técnicos e cientistas externos. Por quê? A gente viu que nas notícias os cientistas vinham da Austrália para ensinar aqui no Piauí a utilizarem a opala. E aqui não, na epistemologia garimpeira, a história da mineração é oral, baseada na experiência, sorte e presença ancestral. Os saberes são legitimados pela prática e memória coletiva. Na descoberta e extração, a lógica institucional, o conhecimento válido é o técnico científico formalizado em cursos, manuais, produzidos por universidades e geólogos externos. Na epistemologia garimpeira, não, que a gente propôs. O saber do garimpeiro nasce da vivência com o subsolo, da leitura do terreno e do convívio com a pedra. É transmitido entre gerações. Na governança e desenvolvimento científico, o garimpeiro, na lógica institucional, o garimpeiro é tratado como um agente informal, carente de capacitação e excluído da formulação de políticas que impactam o seu trabalho. Na epistemologia garimpeira, o garimpeiro é protagonista do território e da produção mineral. É a relação homem-natureza, com saber político e comunitário sobre o uso dos recursos. E aqui a gente faz diversas ações propositivas para cada cada dimensão. Na dimensão gemológica, a questão de criação de selo de origem, rotas de turismo comunitários, redes de comércio justo. Na dimensão geográfica e histórica, tem projetos de memória oral, centro de documentação, revisão de materiais educativos. Na descoberta e extração, formações intersaberes, representação em conselho, mapeamento de prática. Na governança e desenvolvimento científico, inclusão em instâncias decisórias, financiamento de projetos comunitários, indicadores de justiça cognitiva. E concluindo o trabalho, a gente tem que o extrativismo da Opala funciona como um projeto político, econômico e epistêmico, no qual em muitas vezes, a gente está retirando a autoridade das comunidades que já estavam inseridas nesse processo. E a gente concluiu também que o primeiro passo para descredibilizar alguém é informando que ela não tem conhecimento sobre tal fato e trazendo pessoas de fora, agentes externos, para que eles mostrem o real conhecimento, real esse entre aspas. Aí o discurso de modernização e sustentabilidade mascara estruturas coloniais persistentes, a governança institucionalizada mantém a centralização e exclui os atores locais, e a disputa entre epistemologia garimpeira e lógica colonial institucional, que o nosso trabalho ele avança na literatura apresentando esse conceito de epistemologia garimpeira. É uma disputa epistêmica, política e simbólica, e vai mostrar a desigualdade na valorização dos saberes e práticas locais.
Como propostas de continuação, a gente sugere que haja um deslocamento do eixo da política mineral, de uma racionalidade técnica e vertical para uma ecologia de saberes viva e plural e situada. Então, eu gostaria de agradecer. Esse foi o nosso trabalho. Muito bem, obrigada, Felipe. É, não usou mesmo os 15 minutos, mas aí depois a gente né, usa essa margenzinha aí também para as nossas discussões. Acho que é um tema, todos os temas, né, dessa sessão aqui super relevantes num momento de COP30, né? Então, é importante falarmos sobre isso, né? Muito bem, vamos lá. Acho que na sequência eu olhei de novo a ordem aqui. Agora é o Lucas, tá? Então, o Lucas e depois o José. Lucas, por favor, pode compartilhar a tua tela. Ok. Paola, eu vou precisar fazer uma liberação aqui no meu computador e eu vou cair da sessão por 1 minuto e eu volto, tá? Sabe, a gente faz uma inversão, daí do José apresenta agora e você apresenta depois, pode ser? Pode ser, se não for um problema para ti, para mim é melhor. Não, 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 bem Então tá. tranquilo, Então eu volto tá? daqui 1 minuto, então. Tudo bem, tá bom. José, então, se tu puder ir preparando a tua apresentação, por favor, enquanto o Lucas não retorna. Ok. Todos conseguem ver a minha apresentação? Agora sim, só ainda não tá em tela cheia. Certo. Agora tá? Ainda não. Tenta um Ctrl L. Eu acho que é porque ele não compartilhou a tela inteira, né? Não? Deixa eu voltar aqui. Pronto, deu É, ontem certo. na sessão que a gente estava. Tu não tem ele em PDF? Não, vou Não? salvar em PDF rapidinho. Na sessão que eu estava ontem à tarde, aconteceu isso, e daí, como não ficou Paola, em tela cheia, ela ia passando o material e não passava para nós. ó, eu voltei e eu tô pronto. Se quiser, eu posso seguir aqui enquanto o José ajusta o PDF dele. Pode ser? Pode ser? Pode, pode. Então tô indo, tá? José, pode descompartilhar tua tela, por favor, então. Perfeito. Tá na tela, perfeito? Tá na tela quando tu quiser começar, Lucas. Excelente, então vou começar. Bom, obrigado pela oportunidade. O meu trabalho, então, o nosso trabalho, meio da professora Nete, o trabalho está intitulado Lacunas nas coberturas de riscos climáticos, uma análise das condições gerais das seguradoras brasileiras. Esse trabalho, ele é acho que o primeiro passo, o início da minha tese de doutorado, que eu estou sendo orientado pela professora Nete, então ele é é como se fosse a nossa primeira ida ao campo, para que a gente possa entender um pouco mais os detalhes, entender um pouco mais no que a gente está mexendo. O meu trabalho de tese, ele é um trabalho onde eu busco encontrar propostas para seguros de riscos climáticos extremos. Então, essa é a nossa primeira ida ao campo.
Então, enfim, vamos conversar aqui ao longo dessa apresentação. Bom, essa organização da apresentação de hoje. E como introdução, eu vou colocar um videozinho aqui no lado, na tela. Esse vídeo ele foi gravado dia 8 de maio de 2024, em Três Coroas, em uma cidade que é lá do interior do Rio Grande do Sul. Provavelmente a Paola deve conhecer Três Coroas, assim como eu e a professora Nath também. E esse vídeo, ele basicamente apresenta esse cenário de guerra, né? E o fim do vídeo, a gente consegue ver a marca até onde a água foi na enchente ali, a diferença da cor da casa, que era um pouco mais branca e um pouco mais bege, né? E eu tenho uma vivência, uma experiência no mercado segurador de aproximadamente aí uns 15 anos, e atuo com cooperativas também. E eu acho que esse é o primeiro passo da motivação do trabalho de tese, né? A gente vive um contexto onde a quantidade e a intensidade de catástrofes climáticas elas estão aumentando. Isso, de fato, faz com que todo mundo, a sociedade, governos, empresas tenham buscado por mecanismos de proteção para que a gente possa se entender um pouco mais, tanto para mitigar quanto também em pós-desastre, para que isso possa dar um pouco mais de resiliência, né? O setor de seguros ele é reconhecido, ele é talvez o setor tecnicamente falando que tem experiência e conhecimento em transferência de riscos e gestão desses riscos também. Um conjunto grande de estudos internacionais já ressaltam a importância das seguradoras desse mercado como uma estratégia, como estratégia de mitigação das perdas pós-desastres. Entretanto, a gente tem limitações bem significativas nas coberturas a respostas desses riscos climáticos, né? Quando eu e a NET, nós estamos conduzindo uma revisão da literatura nesse momento, e no que a gente tem visto é que as lacunas, as limitações, elas são significativas, especialmente em países em desenvolvimento, especialmente no sul global. Então, todos os mecanismos formais de seguros para riscos climáticos, eles estão mais direcionados ao norte global. No nosso contexto brasileiro, por óbvio, há uma lacuna enorme de riscos climáticos, não só não só de seguro específico para esses riscos extremos, mas também de regulamentação, de política pública, de consciência ao risco também, em virtude, infelizmente, da nossa desigualdade social. O produto seguro ele não é uma ferramenta que todo brasileiro e brasileira possa considerar como uma ação no seu conjunto de saúde financeira. Enfim, essa é uma fala muito distante da realidade da maioria dos brasileiros e brasileiras, infelizmente. E há sim um crescimento nas pesquisas a respeito desse tema, mas ainda em países desenvolvidos. Então quando a gente tem estudado uma das teorias que a gente tem utilizado para a construção dessa tese da sociedade do risco, do Ulrich Beck. E quando nós vamos entender um pouco mais sobre a situação, ela é ruim para todo mundo, né? A sociedade do risco, o Beck coloca isso, sim, a situação é ruim para todo mundo, mas quando a gente vai colocando outros autores nessa discussão, a situação ela é ruim para todo mundo, mas para os locais de vulnerabilidade, ela é pior ainda, né? A gente tem isso em construção teórica já, a gente tem bastante literatura sobre isso, né? Especialmente se a gente for olhar para uma lente aí de intersecção,
as situações elas só vão aumentando a vulnerabilidade, né? Então, enfim, esse é o conjunto de introdução desse nosso artigo e também da tese que a gente está construindo. Basicamente, essa é uma linha de raciocínio que a gente está caminhando, né? Por isso, o objetivo desse artigo ele é investigar as lacunas de cobertura para riscos climáticos em contrato de seguros patrimoniais e agrícolas. Quando a gente fala de seguros patrimoniais, a gente está falando aqui de dois tipos, né? Que é seguro residência e empresa, com foco no estado do Rio Grande do Sul em 2024. Óbvio, nós escolhemos o Rio Grande do Sul aqui por ser familiar a nós. Eu estou em Florianópolis hoje, que é capital mais próxima de Porto Alegre, e a professora Neste tem toda a vivência familiar no Rio Grande do Sul e também tudo que aconteceu também em relação, é óbvio, em relação ao mercado de seguro, para que a gente possa estudar e entender um pouco mais. Então, foi por isso que a gente fez esse recorte estadual. Nós utilizamos uma abordagem qualitativa baseada em análise documental, de um jeito bastante operacional, vou explicar, de um jeito bastante operacional. O mercado de seguro do nosso país, ele é organizado pela SUSEP, que é uma superintendência, então a sigla SUSEP significa Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP ela é uma superintendência dirigida pelo Banco Central, e a SUSEP é que regulamenta e padroniza todas as regras de todos os produtos e seguradoras do nosso país. Então, lá no site da SUSEP, a gente tem os dados secundários de do que cada seguradora no nosso país vendeu de seguros em cada estado. Então, nós entramos nisso, acessamos, pegamos os dados das 5 maiores seguradoras em cada um desses 3 produtos e fomos no site de cada uma dessas 5 seguradoras nesses produtos e pegamos a condição geral. A condição geral é um manual técnico, basicamente assim, onde diz nesse manual técnico o que pode, o que não pode, o que cobre e o que não cobre. Então, é o local de fato que diz se vai pagar ou se não vai pagar. É como se fosse as letrinhas miúdas do seguro, é a tal da condição geral. Basicamente isso, né? E nós categorizamos então por esses ramos, esses códigos que a gente utilizou já são os códigos que são encontrados na SUSEP, então isso é possível de replicar também. E, e aí, para que a gente pudesse mensurar, nós construímos esse índice de cobertura climática. Então, no próximo slide eu vou apresentar os resultados alcançados, mas o que nós fizemos foi uma codificação binária, para que quando tivesse a cobertura, a gente colocou 1, e quando tivesse ausência de cobertura para aquele risco climático, a gente colocou 0. E isso a gente conseguiu montar, então, um índice de cobertura climática para cada uma dessas seguradoras nesses produtos, certo? E é isso que eu vou apresentar agora, então. Então, o primeiro produto que está aqui na tela, ele é o seguro residencial. Então, nós analisamos esses riscos climáticos. Esses riscos climáticos nós pegamos na teoria, nós não inventamos ele, tem alguns autores que já definiram o que são esses riscos climáticos, e a gente utilizou esses riscos climáticos. Obviamente, alguns riscos climáticos eles são mais preocupantes no estado do Rio Grande do Sul e outros riscos climáticos são menos preocupantes no estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, quando a gente discute sobre tese, eu e a NET, a gente entende que é possível que a gente trabalhe mais estados. Então, possivelmente outros riscos climáticos eles podem ser problemas, preocupações em outros estados, né? Então a gente fez enchente, inundação, vendaval, furacão, tufão, tornado, tsunami, maremoto, granizo, neve, geada, incêndio florestal, deslizamento e queda de raio. E na última coluna, então, é o índice climático, né? É a cobertura climática. O que a gente pode ver, né? A gente pode ver, esse aqui é o top 5 maiores produtores de seguros residenciais. Isso significa que a sociedade, a população gaúcha comprou seguros, residências, especialmente nessas 5 seguradoras, de um jeito simples, né? E
E aí o que mais chama atenção, algumas coisas chamam atenção, né? A primeira que chama atenção é que das 5 maiores produtoras, apenas 3 têm cobertura para enchente, que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado. Então, se a gente for fazer uma análise crítica disso aqui, depois eu até vou colocar em resultados, eu já estou mesclando aqui, se a gente for fazer uma análise crítica aqui, a gente está falando que o povo gaúcho está comprando seguro e para aquele risco que mais foi impactado, o produto técnico não tem aceitação. Esse é um tema, né? Se a gente for. A gente está, obviamente, concentrando aqui em falar de risco e cobertura, mas tem mais um monte de coisa que poderia ser discutido aqui referente a isso, né? Também, uma das coisas que aconteceram na catástrofe do Rio Grande do Sul foram deslizamentos também. Então, assim como enchente e inundação, deslizamento também tem baixa cobertura, né? Também uma outra coisa que chamou bastante atenção é que é, é, a Caixa. Aqui, Caixa, a seguradora, é também a Caixa Econômica Federal. Então, também é uma instituição financeira. Então, todos nós sabemos da capilaridade que tem a Caixa Econômica Federal, da importância que ela tem como instituição financeira, mas ela está colocando um produto na sociedade que tem, se a gente for olhar pela ótica do índice climático, metade apenas, né? E quando a gente fala metade do índice de cobertura climática, significa que tem muita lacuna, tem muita limitação, né? Então, enfim, esses foram achados, né, em relação ao residencial. Ah, aqui no empresarial, também algo muito semelhante. Aqui mudam as seguradoras, então as seguradoras são diferentes, mas a gente também encontra a mesma limitação. Então, quando a gente fala lá no Rio Grande do Sul, as empresas que contrataram seguros empresariais não tiveram cobertura, muitas delas, quando não Porto e HDI, muitas delas não tiveram cobertura para enchente e deslizamento. Também, isso também foi uma limitação importante no que a gente encontrou. Também, além de empresarial, o agronegócio, então seguros agrícolas, né? Os seguros agrícolas, o que muito chamou a atenção é que quando a gente tratou de enchente, em 4 das 5 principais seguradoras tem a cobertura para enchente e inundação. Então, esse foi um achado interessante. Entretanto, Brasil Seg é do Banco do Brasil e não tinha cobertura para inundação. Então, isso também foi um achado assim. Como assim a Caixa de um lado e o Banco do Brasil de outro tem essa lacuna importante? Enfim, são coisas que a gente encontrou, que a gente vai colocar isso em possíveis perguntas para que outras pessoas, quem sabe, possam aprofundar nessa pesquisa, ou quem sabe a gente, enfim, a gente ainda vai discutir isso eu e a NET, mas enfim, foi uma relação aí que a gente encontrou de 2 dos nossos principais bancos no país, que também trabalham com seguro, tem essa limitação, né? Também uma outra limitação que a Lucas, gente. Oi? desculpa te interromper, mas faltam 2 minutos, tá? Eu tô acabando, eu vou cumprir o tempo. Obrigado por avisar. E a gente também teve semana passada lá no interior do Paraná o tornado. E aí, quando a gente olha aqui para o seguro agrícola, tornado não tem cobertura em nenhuma seguradora. Então, aqui no sul do país, que tem um corredor desses tipos de situações, e também tem bastante produtores rurais, esse tipo de situação não tem cobertura securitária. Bom, muito bem. Isso, então, traz a gente para algumas conclusões. Os resultados que a gente encontrou, eles de fato mostram a existência de alguma cobertura formal para vários riscos climáticos. Entretanto, existem lacunas significativas, especialmente para aqueles riscos críticos no que se refere ao Rio Grande do Sul, que são as inundações e os deslizamentos de terras, né?
Esse cenário, ele de fato gera um descompasso, porque do mesmo modo que a literatura coloca a indústria dos seguros como uma possível a ferramenta de pós-desastre, alguma coisa assim, isso não é a realidade também. É, Também a gente até escreveu um pouco mais nisso, eu não trouxe aqui nos resultados, mas o nosso marco regulatório brasileiro ele não está alinhado com essas demandas. A gente não tem uma política de seguro, uma política de seguro climático, nós, enfim, muito distante dessa realidade regulatória do nosso país, e isso a gente fica meio que nas mãos do resultado financeiro de cada seguradora. Então, se a seguradora tem apetite econômico para isso, ela vai olhar para isso. Se ela não tem, ela não vai olhar. E isso a gente sabe onde, né? Isso pode ser um outro caminho de análise nosso. E por fim, a gente tem um entendimento, conclui que o seguro climático, de forma alguma, ele tem que ser trabalhado isoladamente, ele não é o fim dessa história, desse debate, e ele deve ser sim integrado com um conjunto de políticas públicas e de infraestrutura e de um conjunto de coisas para que de fato ele possa aparecer em algum momento nesses tipos de situações climáticas, nessas catástrofes, como algo efetivamente que gere resiliência, né? Enfim, e o restante a gente pode deixar para o debate aí, e foi basicamente isso que a gente preparou aí cumprindo o tempo. É isso. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Um outro tema absolutamente relevante. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu estou dentro, né? Assim, eu estou aqui em Canoas, que foi uma das cidades mais afetadas pela enchente. Então, esse é um assunto que acho que os empresários, né? Principalmente os micro, pequenos empreendedores também não têm muito acesso, né? Então, mas vamos seguir então. José. Perfeito, a gente já está enxergando a tua tela. Pode iniciar quando quiser. Deixa eu ligar meu áudio, né? Todos conseguem ver minha tela? Sim, Pronto, vamos lá. Gente, primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de mais um ano estar participando do SEMEAD. E o artigo que eu irei apresentar, ele é uma junção de uma ideia, de uma dissertação que eu estava construindo com uma outra orientadora, né, que infelizmente a gente teve que fazer algumas mudanças, aí a gente tive que mudar de a pesquisa, mas eu não iria deixar de aproveitar o que eu já tinha pesquisado e resolvi fazer um artigo teórico, né, uma discussão teórica desse que foi a institucionalização da ECG e o papel das TICs, né? Então, nesse trabalho, a gente tenta discutir, né, o parâmetro que é essencial de sustentabilidade e a responsabilidade corporativa dentro das organizações. Então, a gente percebe que cada vez mais as organizações elas são pressionadas a adotar práticas sustentáveis. E isso não está ligado somente em organizações pequenas, né? Em organizações grandes, né? Do mundo, no Brasil, não sei. Mas as pequenas organizações, durante os últimos anos, ela vem sofrendo algumas pressões para que possam se adaptar a essas práticas sustentáveis. E dentre isso, a gente também, eu englobei dentro dessa discussão teórica o papel das TICs, né? Que ela de suma importância para o papel estratégico, no qual tenta legitimar e operacionalizar as práticas sustentáveis dentro dessas organizações, sejam elas grandes ou pequenas. A metodologia utilizada é uma discussão teórica, né? Que é um ensaio teórico, uma abordagem reflexiva e analítica. O foco dela é articular a teoria institucional ESG mediada pelas TICs.
O problema de pesquisa foi quais são as contribuições das TICs para o desenvolvimento da institucionalização da ESG. E como justificativa, eu trouxe aqui a integração entre ESG e TICs, que ainda é pouco explorada na literatura, essa junção, né, desses dois termos de grande dimensão e importância para a sociedade no mundo atual. As TICs, a gente percebe que elas ampliam a transparência, o controle e a eficiência na governança socioambiental, no qual as TICs, ela transmite o conhecimento, né, e mostra a divulgação de resultados, da importância de novas pesquisas, da importância que as organizações se adaptem para essas novas responsabilidades, né? E também a relação desses termos ela é essencial para orientar políticas públicas e estratégicas empresariais sustentáveis. Já na fundamentação teórica, que a gente adentra dentro da discussão teórica, o primeiro tópico é ESG no mundo atual, né? Que a gente percebe que nos últimos anos a gente vem passando por vários desafios climáticos, né? Estruturas climáticas sendo defasadas. Então, a gente tenta mostrar que a responsabilidade que integra a estrutura ambiental, social e de governança dessas organizações, ela tem que passar por estratégias, né, que sejam essenciais para esse novo comportamento dentro da sua estrutura organizacional. E como vantagem, a gente mostra a reputação, né, da empresa em um ranking onde você consegue trazer novos desafios, onde você consegue trazer uma redução de riscos ambientais, né? A gente tem também a atração de investidores para as organizações que estão dentro desse papel de responsabilidade socioambiental, tem a redução de riscos, a inovação e a eficiência do papel da redução de produtos que não são sustentáveis. Os desafios é o custo, né? Que para implementar novas estratégias dentro das suas organizações, a gente sabe que tem custos elevados. É a regulação, que a gente percebe e vê que existem algumas burocracias no Brasil, né? Para poder implementar algum tipo de serviço socioambiental dentro das organizações, tem que ter licença ambiental, entre outras regulamentações. O monitoramento e engajamento, né, das empresas nesse momento de implementação. E a teoria institucional, ESG, que eu tentei fazer essa junção dos dois, né, que a gente sabe que a teoria institucional ela está dentro de uma estrutura que rege normas, né, dentro da coercitiva e minimétrica, que são a principal discussão da teoria institucional. A ESG se legitima nas organizações por pressões externas, né, valores sociais e crenças culturais, que é de suma importância para o desenvolvimento e implementação dessa nova cultura dentro da organização. Nos fatores para a implementação de políticas de sustentabilidade dentro dessa temática, eu trouxe três fatores, são os fatores ambientais, fatores sociais e fatores de governança. Esses três são de suma importância para a discussão dessa temática, né, no qual a gente tenta mostrar que a gestão, para estruturar a organização, ela tem que ter diversos papéis, que são os fatores sociais, que verificar a lealdade dos trabalhadores, a satisfação dos clientes, a diversidade, a inclusão, o respeito aos direitos humanos e proteção de dados pessoais, né? Dentro do papel das TICs, né? Na discussão da teoria institucional, eu apresentei anteriormente, que são as três dimensões discutidas nessa teoria, que é a coercitiva, mimética e normativa, né, eu tentei trazer exemplos práticos dentro da ESG, que é a adoção de relatórios ESG. A gente sabe que existem relatórios que trazem dados importantes, né, para legitimar essas dimensões.
E o papel das TICs e a institucionalização da ESG, eu trouxe como, dentro dessa discussão, as TICs como Big Data, né? A IoT, o blockchain, a computação em nuvem, que acelerou a transformação digital e demonstra, né, o quanto a importância dessas ferramentas tecnológicas para a implementação de práticas socioambientais. E como contribuições dentro dessa temática de TICs e institucionalização, tem a transparência e a rastreabilidade, né, a eficiência e redução de custos para as organizações, o monitoramento e integração de stakeholders dentro desse papel que as organizações tentam implementar. Os principais resultados encontrados nessa discussão teórica foi que as TICs são ferramentas estratégicas para a institucionalização da ESG, e a gente sabe que a tecnologia ela hoje é uma ferramenta utilizada por muitas pessoas, no qual as informações estão ali sempre atualizadas. Então, essa ferramenta, tecnologia, ela demonstra o quão é importante a divulgação, né, de resultados, a divulgação de objetivos, de práticas que as organizações implementam dentro do seu corpo corporativo. Também que permite legitimar práticas organizacionais e ampliar a eficiência dos processos sustentáveis que as organizações estão trabalhando, né, dentro do seu ambiente. A teoria institucional explica como as organizações se adaptam às pressões sociais e normativas, que a gente sabe que existem grupos sociais, existem pessoas que sempre vão estar ali, e é de suma importância, né, que a gente perceba que nós somos os responsáveis pela adaptação, não só das organizações, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a teoria institucional, ela traz essa visão, né, que não só as organizações devem se atualizar em relação às práticas de ESG, mas sim as pessoas, a sociedade devem estar ligadas e ciente de que tem que ter essa importância, esse novo comportamento, né? Como pesquisas futuras, gente, eu sugiro que integrar a teoria da dependência de recursos para compreender a gestão dos recursos críticos na adoção de ESG. E como contribuições do estudo teórica, eu trouxe aqui que amplia o entendimento da ESG sob a lente institucional, conecta tecnologias digitais com práticas sustentáveis e, como contribuição prática, é o incentivo de empresas a usar as tecnologias da informação para transparência, eficiência e governança ética, o apoio à formulação de políticas públicas sustentáveis, né, que a gente percebe e vê no ambiente em que vivemos que ainda faltam políticas públicas, né, que regulamentem, que tragam incentivos fiscais, financeiros, para que as organizações possam ampliar, né, essas práticas socioambientais. E como limitações de pesquisas, o foco teórico em uma única abordagem, né, dentro dessa discussão teórica, que foi a teoria institucional, eu percebi que foi uma limitação importante, que poderia trazer outras teorias para fazer essa discussão, né? E como sugestão de pesquisas futuras também, eu trouxe que é integrar a teoria de dependência de recursos, como foi falado anteriormente, e desenvolver estudos empíricos para validar os achados dessa pesquisa, né? Os resultados encontrados. Aqui foram as principais referências e agradeço a todos. Obrigada, José, pela tua apresentação. Estava fazendo uma anotação aqui sobre o que eu quero te perguntar. Legal. Muito bem, então, todos os trabalhos devidamente apresentados, né? Gostaria de convidá-los para. A gente tem um tempo legal aí para fazer um debate.
podemos seguir a ordem, podemos dar uma misturada também, bem tranquilo, tá? Vejam como é que vocês ficam mais, se sentem mais à vontade. E eu vou iniciar fazendo uma pergunta pro Felipe, que eu fiquei, na verdade, curiosa, né? Porque é impressionante, né? Como que esse saber local versus o comercial, né? Que vem essa ideia de colonialidade, assim, ele... a impressão que eu tenho é que a gente tá preso nisso e parece um cachorro, né? Rotando em volta do rabo, assim, não tem qual é a saída, né? Num sistema capitalista, num sistema de domínio, né? A gente está vendo aí questões, estamos na COP30, mas com questões que antecederam a COP30, assim, muito desafiadoras para o Brasil, enquanto um país que quer ter referência, né, em sustentabilidade, mas aí tu vê que o imperativo é o capital e será que, né, existe algum outro caminho? Eu trabalho na área de sustentabilidade há muito tempo e às vezes eu tenho uns picos assim de otimismo e de baixa, né? Mas eu tento ser otimista porque, né, se nós não formos otimistas, quem é que vai ser, né? Então, acho que a gente tem esse papel enquanto pesquisador, enquanto formador de opinião, né, enquanto cidadãos, de levar essas temáticas adiante. Felipe, tu me deu a oportunidade de conhecer, né, eu não conhecia o Pala, só o carro mesmo, né? É, então, legal, e me chamou a atenção a questão do. Eu ia te perguntar qual era o país, né, mais preponderante, e aí tu falou que é a Austrália, né? Tá, perfeito. E a continuidade da pesquisa, né, com entrevistas, com observação, como é que tá o planejamento, assim, para as próximas etapas? Eu fiquei bem curiosa. Eu fiquei muito feliz em sua pergunta ser direcionada para mim, inicialmente, né? É, eu deixo até um convite, né? Se quiser vir aqui conhecer a Opala de Pedro II, a gente pode ir juntos, tá bom? Eu lhe levo. E Obrigada. outro ponto é a continuidade da... Não, antes da continuidade da pesquisa, a questão o que eu penso sobre essa lógica capitalista, né? Tá tão enraizado já em todos nós, e principalmente na população de Pedro II, que a nova geração ela já está inconscientemente colonizada. Ela já não... peraí. Eu estava marcando o tempo do nosso colega passado, agora que terminou dele. Já está tão enraizado que eles não encontram mais beleza no que é da cidade. Eles encontram beleza na arquitetura que veio de fora, de uma arquitetura norte global, de uma joia que é norte global, que tem um carimbo. Então, assim, eles estão pedindo, o que eles querem é que vá umas determinadas lojas de joia para aquele local. Eles usam a Opala em determinadas pulseiras que são de empresas de joias de outros locais, né? Que eu não vou falar a marca. Eles veem mais beleza nisso. E o papel do pesquisador é principalmente, a gente tem uma articulação para fazer uma espécie, no qual você mostrou, né, no seu projeto integrador, uma espécie de projeto que vai fazer uma extensão e uma extensão com o pessoal da Opala, englobando poder público, mineradores, artesãos, os passadores, que são as pessoas que vendem a opala para os artesãos. A gente tem já esse projeto para ser feito. E a continuidade da pesquisa. A gente quer fazer artigos fotoetnográficos eu já estou passando, acompanhando, né, o modo de vida dos mineradores, e aí a gente já está indo eu, no caso, estou indo para
para os centros de mineração e já estou fotografando com todas as autorizações para estar lá. E já tenho o networking feito dos atores no qual eu estou tendo acesso. E, por fim, a gente tem outra pesquisa que está em andamento. A, a minha orientadora do doutorado, ela versa mais para as engenharias. Então, a gente está elaborando uma metodologia de avaliação monetária dos impactos ambientais da mineração da opala. E a gente já está quase finalizando. A gente só falta a gente fazer alguns testes e validar esses testes estatísticos para a gente conseguir fazer a conversão em valores monetários. Mas é Sim. isso que a gente está fazendo. Ah, que interessante, Felipe. Eu Posso acho que isso fazer um conversa um comentário pouco com depois? com a pesquisa do Lucas, né? A questão de precificação dos riscos climáticos também, né, Lucas? Bom, isso também, mas enquanto o Felipe falava, eu lembrei, a gente está aqui, Felipe, em Santa Catarina, e o nosso interior aqui de Santa Catarina, ela tem uma atividade completamente diferente da mineração, que é a produção de suíno e frango. Então, o que que acontece, né? O produtor rural, que ele não é o produtor rural que a gente vê na televisão, que é aquele produtor rural que tem um monte de terra, que tem um monte de trator. Não, ele é um produtor rural que ele tem uma lavoura, uma terra, um pedaço de terra no interior, e ele tem um grande galpão, e dentro desse galpão ele cria frango, e ele ou cria suíno, porco, né? E o que que acontece? Há muitos anos, porque eu tô, esse negócio dos saberes, isso que a professora Paola comentou, há muitos anos atrás, sei lá, 60 anos atrás, como é que acontecia? Cada produtor rural tinha o seu aviário e criava o seu frango e vivia um modo de vida mais ah, local. Mais Bucólico. local. Então, isso, também. Porque não recebia tecnologia, não tinha modernidade, tudo aquilo que o capital acaba trazendo, porque o capital ele traz alguma coisa, ele traz a industrialização, eu vou chamar assim, né? E uma das coisas, e a maneira na qual a gente tem um grande exemplo aqui no interior de Santa Catarina, foi por meio do associativismo, foi por meio do cooperativismo. Então, o que que acontece? Hoje, nós temos a maior agroindústria do estado de Santa Catarina, que é a Aurora. Ela é uma cooperativa que ela integra todos esses produtores rurais. Então, e o que que foi legal nessa história? É que a gente continuou cultivando os saberes locais. Então, quando tu vai, eu falo isso para ti porque eu tenho muito contato no meu campo de pesquisa e no meu campo de trabalho com essas pessoas. Então, quando a gente vai visitá-los, é a mesma gente de sempre. É a mesma. Eles sabem olhar para o céu e ver se vai chover ou se vai dar sol. Eles sabem olhar para a terra e eles sabem ver se a terra precisa de alguma coisa. Eles sabem olhar para o frango, para o suíno. Do mesmo modo, quem ensinou eles a cultivarem foi o pai, foi o avô, foi o bisavô. Então, o saber local ele foi muito bem preservado, mas quando o frango sai dali e vai para a indústria, eles simplesmente estão produzindo frango, sei lá, para vender para a Arábia Saudita, para vender para a China. Então é uma escala, é cultivar um saber local numa escala global, né? E aí o exemplo que tu deu, que eu também fiz anotações aqui quando a professora falava do trabalho de inovação social e tudo mais, e aí, longe de mim querer reduzir a conversa, mas me parece que a colaboração, o associativismo, a integração desses vários stakeholders, a construção de uma, a construção de um modelo coletivo, assim, porque no fundo, no fundo, no fundo, a construção de um modelo coletivo vai proteger os saberes locais e vai gerar competição, porque no final das contas é nesse mercado que a gente está, na disputa, né?
eles vão ter que disputar com o mercado internacional. Então, é meio que quando a gente fez isso aqui em Santa Catarina, e a gente continua fazendo isso. A gente junta os saberes locais, junta o conhecimento de gente simples, de gente humilde, de família trabalhadora, de gente que não sabe essas coisas todas técnicas que a gente sabe. Mas a gente junta isso, protege no coletivo para daí tentar bater um pouco em quem é maior, né? De um jeito simples aqui na minha fala. Mas é só para eu fiz essas conexões aqui, eu achei que seria legal compartilhar aí. Parabéns, viu, pelo teu trabalho também. Parabéns para Assim também, você. né, professora? No Rio Grande do Sul é assim também, né, Paula? Muito, muito, demais. E aí a gente está falando também de outras produções, né? A gente tem muita questão da soja aqui também, né? Com certeza. E obrigada pela tua fala, Lucas. E eu acho que isso também conversa muito com as questões de ESG, né? Se a gente está falando de legitimidade, né? Como que essas comunidades, esses saberes, né, se tornam legítimos, né? E aí o Felipe falou ali das próximas gerações, né, que elas já vêm com isso enraizado, né? Então é desafiador porque é ali que a gente poderia talvez mexer um pouquinho, né? Onde tem uma oportunidade um pouco maior. Então eu colocaria para essa discussão também o papel da educação, né? Então de tu levar isso para as escolas, né? De ensino de educação infantil, de ensino fundamental, para que isso possa se enraizar de um outro jeito, né? Então a gente acho que essas questões culturais locais, elas são importantes de serem associadas ao, né, questões de meio ambiente, né, que a gente tem a obrigatoriedade no currículo e tudo mais. E, então, acho que isso é legal de talvez vocês considerarem também nas suas pesquisas, né? Lucas, tu falaste da Sociedade do Risco, do BEC, eu fiquei bem interessada, assim, Uhum. para compartilhar com vocês, a gente aprovou, eu trabalho no Fevale Tech Park também, que é o parque tecnológico da universidade, eu fui proponente de um projeto bem grande, assim, que é de apoio a ecossistemas de inovação, que agora a gente está entre 12 pesquisadores da universidade, mais o pessoal do Parque Tecnológico, e a gente vai tratar da gestão de riscos, tentando levar isso para os empreendedores. Então, talvez eu queira, a gente precise trocar uma ideia mais aí na frente, né? Porque a gente vai gerar uma plataforma que é voltada para a educação do empreendedor, e aí essa parte toda dos seguros. Como eu também atuo um pouquinho com ESG, essa parte dos seguros, ela tá sempre muito presente, né, nas minhas falas e nas minhas, né, necessidades de conhecimento também. Então, eu fiquei bem interessada no teu trabalho e quero ler um pouquinho mais sobre a sociedade do risco. Sociedade do Risco, eu já compartilho alguns artigos que eu tenho dele. Depois se a professora quiser colocar o e-mail aí. Vou E eu colocar. também estou aqui, né? Porque não tô, isso não é ler, isso é estudar, né? Eu estou aqui lendo ele aqui, não tá, Bota enfim, mais tá ruim pertinho de aqui. ti, que daí ele vai aparecer. Aí, Aí, aí. Isso, aham. estou lendo ele aqui, porque não é que estou lendo, não, estou estudando, né? Porque a Uhum. ideia é usar ele como pilar de fundamentação teórica, assim, de teoria. Né? O Beck fala muito sobre a universalização do risco, sobre os diversos tipos de risco. Tem dois, três níveis ele criou duas sociedades do risco, a sociedade um que é a sociedade pós-revolução industrial, e depois essa sociedade moderna, que daí são os riscos universalizados, enfim, bem Uhum. teórico, né? Mas eu estou usando ele. Para depois utilizar Uhum. em segurabilidade, que tem algumas autoras também que trabalham em segurabilidade, que é por que não tem seguro para coisas e tem seguro para outras coisas, né? E aí, Uhum. geralmente, as coisas que não têm seguros são aquelas que têm menos valor capital, que é onde está a sociedade vulnerável. Enfim, o Uhum. famoso, nós vamos Uhum. entrar sempre no mesmo debate, né? No final das Uhum. contas, mas tudo bem. Mas eu estou à disposição. Eu coloquei meu e-mail ali, por favor, se tu Tá? puder me mandar esses artigos Vou que tu mandar. comentaste, eu agradeço.
E a gente tem também dentro da universidade um projeto que é o Laboratório de Vulnerabilidade, que trabalha justamente com as comunidades que vivem nas encostas, assim. Então, a questão do deslizamento me chamou muita atenção ali de não ter a cobertura, né? Sendo que o deslizamento é uma coisa, talvez uma das coisas mais presentes que a gente tem, não só aqui, né? Mas, No enfim, Brasil, né? Assim, se a gente for parar no para pensar Brasil, que em né? 2022 nós tivemos uma catástrofe absurda no litoral norte de São Paulo, né? São Paulo, aham. A gente Sim. teve uma coisa que, É. né? A gente tem no Rio de Janeiro os exemplos ali, No Rio, Petrópolis, nossa, né? demais. Santa Exato. Catarina, em 2008, a gente teve um É. grande desastre aqui em Blumenau, no Morro do Baú. Uhum. Então, A Santa Catarina é, também é bem afetada, também, com também, certeza. né? É. Assim, o fundo, eu e a professora Nete, a gente está produzindo uma revisão da literatura para ser o meu primeiro artigo da tese, para eu poder daí também construir Uhum. um corpo teórico e tudo mais. É Isso, uma, isso é uma outra coisa, a questão eu ia te perguntar da continuidade da pesquisa, e aí isso vale lá pro José também. Eu tinha pensado, né, quando você estava falando, José, que de quais outras teorias, né? Então, a gente, ESG e as TICs, como numa revisão sistemática, daqui a pouco, que vai te dar, ou numa bibliometria, né, que vai te dar ali, talvez, quais são as principais teorias que estão sendo discutidas. Seria um caminho também, mas agora tu mudou, né, a tua área. Achei muito legal, é muito interessante, né, pensar sobre a teoria da dependência de recursos, porque né, super conversa com esse tema, né? A questão da transparência, da rastreabilidade, das TICs como um suporte estratégico, e sim, e também porque se a gente está falando de ESG, a gente está falando de métrica, a gente está falando de mercado, a gente está falando de capital, é bolsa de valores, né? Então, é super importante que isso exista, né? E ao mesmo tempo a gente vê aí toda essa questão do etanol que aconteceu, e bom, onde é que está a rastreabilidade, onde é que está a transparência, né? Então, ah, são essas dicotomias, né, o tempo todo, né? Depois, já passo a palavra para vocês, mas só para eu fechar minha linha de raciocínio aqui, aí o Lucas falando ali, né, da questão da parte mais teórica. Não sei se vocês já usaram um notebook LM para revisão sistemática. É bem legal, tá? O notebook ele é uma inteligência artificial que não substitui o pesquisador, né? Isso é super importante, mas ele é uma ferramenta interessante. E eu tenho usado o Atlas TI, então é bacana, né? O quanto vocês puderem ter um suporte de um software, né, para essas análises qualitativas aí também fica como sugestão, tá? Pessoal, a gente está aqui chegando nos nossos minutos finais, então só lembrando que é bem importante avaliar, né? Tem o linkzinho aqui de avaliação, tá? E fiquem à vontade aí para os seus comentários finais. eu quero agradecer a oportunidade. Já estou montando o Eu e-mail aqui também. para a professora. Agradecer aos colegas José, Felipe, também o apoio da Maria. É sempre muito rico a gente poder ver a diversidade do nosso país, ver a Hum, quantidade de conhecimento que tem nessas universidades. uhum. Enfim, agradecer de verdade. Vou botar o meu e-mail aqui também no chat e quem quiser fazer contato também, estou totalmente à disposição e desejo bastante sucesso para todo mundo. Eu também, né? Sucesso na continuidade aí das suas pesquisas. Também coloquei o meu e-mail aqui à disposição. Eu sou professor da Universidade Estadual do Piauí. Eu me ponho totalmente à disposição para quem quiser fazer algum contato ou até mesmo tirar dúvidas e possíveis parcerias. Agradeço imensamente estar nessa sala riquíssima. Bom, muito A bom. gente, eu gostaria de agradecer também, né, a todos que participaram e por ouvir um pouco da minha pesquisa, né? Espero que possa encontrá-los em outros eventos e que possamos manter essa rede de contato, produtiva, né, para a academia.
Muito bem, então Também desejo queria ótimas só, apresentações. Ah, desculpa, só, Maria. não, só agradecer também. Acho que foram riquíssimas as apresentações, né? Acho que já peguei até os e-mails de vocês, muita coisa vai conversar com a minha tese de doutorado e foi bem Ai, bacana, muito bacana que mesmo. legal. Eu fico super à disposição também, né, gente, para a gente conversar. Então, agradecer a todos, desejar uma ótima semana e ótimas apresentações para quem segue apresentando aí no evento. Eu sei que o Felipe tem. Valeu, Tá, abraço. pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.